Amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus, o amor de Maria, que a força do Espírito Santo esteja em seu coração nesse dia 16 de maio, em que a igreja faz memória a São João Nepomuceno, sacerdote e mártir da confissão. E vocês vão entender por que desse título. Ele nasceu na Tchecoslováquia, perto de Praga. Os pais eram muito simples, e não tinham filhos há um bom tempo depois de casados. Então fizeram um voto com Nossa Senhora, de que consagrariam aquele menino se eles fossem abençoados. E Nossa Senhora os ouviu e realmente eles tiveram um filho, deram o nome de João, que significa dom de Deus. Ele foi, desde pequeno, foi ser coroinha no convento dos cistercenses. Mais tarde, ele era muito inteligente nos estudos, tornou-se doutor em teologia, em direito canônico, foi ordenado sacerdote. E antes de celebrar a primeira missa, ele se afastou um mês da sociedade para ficar assim, meio de intimidade com Deus, para que ele pudesse celebrar essa missa. Era um homem muito inteligente, foi convidado mais tarde a fazer parte do cabido na qualidade de cônego, foi pregador da Santa Sé, inclusive cargo que ocupou até o final da vida. Era um eloquente pregador, um pregador daqueles de mão cheia, que traziam, conseguia atrair pessoas para assisti-lo, desde os mais simples até os reis, Inclusive a rainha, uma das rainhas de lá, a rainha Joana, o escolheu para confessor, E aí começa essa ideia de mártires da confissão. Ela era casada com Venceslau, e esse Venceslau era um depravado, a desrespeitava de todas as formas, e a rainha Joana então carregava essa cruz, Ela com frequência se confessava, pedia a Deus perdão pelos pensamentos, enfim, e isso começou a despertar uma certa curiosidade em Venceslau, começou a não ver com bons olhos essa ida frequente à confissão de São Nepomuceno e começou a desejar saber o que era falado ali. Então, um dia ele convida São João Nepomuceno para ir até lá, oferece alguma coisa para comer e com um monte de rodeio ele pergunta: eu quero saber o que a minha esposa fala com você. E aí ele disse: eu prefiro morrer 1000 vezes a quebrar o segredo da confissão. Eu não vou fazer isso de maneira nenhuma. E ele, com muita raiva, jogou na prisão, deixou lá um dia sem água, sem comida, depois trouxe de volta, disse que se arrependeu, foi um momento de raiva, deu a ele um banquete, aquela coisa toda, e depois, mais uma vez, insiste que ele diga, o que ela falou, e ele não conta. Ele faz de conta que se arrependeu e tal, mas ficou ali com aquela raiva. E na primeira vez que São João Nepomuceno desafiou, no sentido de ele teve um julgamento injusto com alguém, São João então defendeu o acusado injustamente, a ele mais um motivo para que ele colocasse ele, mais uma vez insistiu que dissesse, a quebrar essa confissão. Ele falou que não quebraria e dessa vez não, ele foi então jogado no rio, e morreu afogado. Inclusive no dia seguinte, no Rio Fundo, aparece o corpo dele, assim como se meio que as águas devolvendo o corpo, como se estivesse ali, assim, ele poderia estar num lugar difícil de acessar, mas o rio devolveu aquele corpo, e aí ele foi então mereceu um digno sepultamento, morreu assim em odor de santidade. As pessoas entendiam que ele era um homem realmente de Deus, de oração, muito usado na palavra, e ele foi considerado mártir da confissão porque ele preferiu morrer a contar aquilo que na confissão será dito. Havia um segredo ali, o padre, quando ele se ordena, ele tem essa possibilidade de ouvir confissões, e há um sigilo muito grande ali. Então ele não quis quebrar de maneira nenhuma, e por conta disso preferiu morrer a quebrar um voto feito no sacerdote, um voto feito com o Senhor. Louvado seja Deus pela vida de São João Nepomuceno, que nos dá esse exemplo, de ser firmes a Deus, ainda que a gente tenha que sacrificar a própria vida. Meus irmãos, recebam a bênção diaconal. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, que por intercessão de São João Nepomuceno, seja você, tua casa, tua família, abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus seja louvado, o inimigo vencido.